quarto ano. Tio Daniel está passando por aqui hoje com mais uma atividade de ciências e vamos aproveitar que estamos na Semana da Água e vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre transformações dos materiais presentes na natureza. Como assim transformações? As transformações presentes na natureza elas podem ser classificadas de duas formas, como transformações reversíveis e transformações irreversíveis. Mas o que essas palavras querem dizer para a gente? As transformações reversíveis são aquelas que a gente pode voltar atrás, e as irreversíveis é aquela que uma vez que a transformação acontece, aquela situação ali, aquele material, nunca mais ele volta a ser como antes. Então, processos reversíveis, como o Daniel acabou de falar, são aqueles que, teoricamente, são completamente reversíveis, podendo realizar a trajetória inversa, ou seja, voltando ao seu estado natural. Processos irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um único sentido, sem que haja a possibilidade de voltar ao seu estado natural. Se a gente parar para pensar na natureza, em exemplos, por exemplo, de materiais que tenham esse tipo de situação, vamos imaginar então um processo reversível. Vamos então falar sobre a água. Quando eu estou falando sobre a água, automaticamente a gente já lembra dos três estados da água. Na natureza a gente pode encontrar a água de forma líquida, de forma sólida e de forma gasosa. Mas a água, ela contém aquele ciclo que a gente já conhece, de que através do aquecimento do sol ela evapora, se transforma em nuvem e novamente cai na terra em forma de chuva. Só que ela, nessas transformações todas, ela muda o seu formato e a sua consistência. Então, por exemplo, quando eu pego a água e ponho ela naquela caixinha de gelo e boto dentro do congelador, ela vai passar por um processo chamado de solidificação. Esse processo vai transformar a água líquida em sólida. Agora, quando eu tiro o gelo da geladeira e deixo lá sobre a mesa, por exemplo, ou dentro de um copo, esse gelo vai voltar ao estado líquido através de um processo chamado fusão. Mas a gente só falou aí sobre dois estados, o sólido e o líquido. Quando, por exemplo, a água no seu estado líquido transforma-se em gasoso, que é aquele momento de que a água, por exemplo, está sendo aquecida na panela, que sobe aquela fumacinha, ali é a vaporização. A água está sendo transformada, a água líquida está sendo transformada em vapor. E como ela não tem tanto peso, ela sobe. Mas o vapor também pode voltar à forma líquida. Exatamente. Quando você bota a tampa da panela sobre a panela que está sendo aquecida, perceba que em cima da tampa, por dentro, junta água. Aquele processo chama-se condensação. A água está se transformando do vapor para o líquido. Essas são as fases da água mais tranquilas, mas ela também pode ir do gasoso para o sólido e do sólido para o gasoso, num processo chamado sublimação. Eu sei que não é da época de vocês, mas, por exemplo, se você coloca dentro do guarda-roupa para não ter traça, alguém já ouviu falar em naftalina? Pronto, a naftalina é um objeto utilizado para afastar as traças, a gente geralmente coloca dentro do guarda-roupa, e aquela bolinha, ela vai se desfazendo, mas você não vê a forma como ela se desfaz. Ela simplesmente está no estado sólido e desaparece. Então ela foi do sólido para o gasoso. É uma sublimação. Agora, existem esses processos todos que eu expliquei até agora são processos reversíveis. Perceba que a água ela sempre pode retornar ou para o sólido, ou para o líquido, ou para o gasoso. Existe sempre uma forma de fazer isso. Agora vamos pensar na natureza, por exemplo, quando eu pego um ovo e ponho ele para cozinhar. Não é fritar, eu vou pegar o ovo com casca e tudo, colocar dentro da panela. Então, a gente sabe que a clara e a gema são líquidas, mas um pouco viçosas. E quando você põe dentro d'água, para que aquela água quente aqueça o ovo e cozinhe ele, ele vai mudar de forma. Eu vou poder deixar o ovo esfriar e ele vai retornar ao seu estado anterior? Não. Então, o cozimento de um ovo é um processo irreversível. Nós temos também o amadurecimento das frutas na natureza. Uma vez que a fruta amadurece, ela tem como retornar ao seu estado anterior? Não, ela vai cumprir aquele ciclo dela.
A laranja, quando você tira o suco da laranja, aquele suco pode voltar para a laranja novamente? Não. Então, esses processos são processos irreversíveis. E aí agora a gente vai ver um vídeo complementando o que o Daniel está falando e no final vem a atividade. As transformações reversíveis e irreversíveis. Você já reparou nas inúmeras transformações que acontecem na natureza e no nosso dia a dia? Algumas transformações são reversíveis e as substâncias envolvidas podem voltar ao estado inicial, ou seja, antes de ter ocorrido a transformação. As substâncias envolvidas não são alteradas definitivamente. A solidificação da água líquida em gelo é um exemplo de transformação reversível. Outras são irreversíveis, ou seja, as substâncias são alteradas definitivamente, de modo que elas não podem mais voltar a ser como eram antes. É o que acontece quando aquecemos o milho até ele se transformar em pipoca, e no amadurecimento dos frutos, por exemplo. Podemos demonstrar essas transformações com um experimento simples. Observe. Transformações reversíveis. A mudança de estado físico da água. Para isso, nós vamos usar pedras de gelo, uma panela, um copo e um recipiente. Vamos usar também um fogão e um refrigerador. O gelo é produzido através da solidificação da água. Observe que quando deixamos suas pedras fora do congelador, elas derretem e novamente ficam na forma de água líquida. E ao aquecermos essa água em uma panela, percebemos que ela se torna vapor de água. Mas vamos um pouco além. Veja como o vapor de água, ao entrar em contato com a superfície fria do copo, se condensa. E novamente podemos observar a água no estado líquido. E para finalizar, quando colocamos esse mesmo copo no congelador, podemos observar que a água novamente se solidifica. Transformações irreversíveis. A queima do papel. Para esse experimento, vamos usar uma folha de papel, um recipiente de vidro ou metal e fósforo. Observe que ao queimarmos o papel, ele se transforma em cinzas e que essa transformação não pode ser revertida. Observe as transformações que acontecem em seu dia a dia. Esse é um criativo e divertido passatempo. Para cumprir a nossa atividade, depois de assistir às aulas, a gente agora vai anotar em nosso caderno um exemplo de mudança reversível e um exemplo de mudança irreversível. Então, você vai anotar qual foi o experimento feito e quais são as conclusões que você está tirando a respeito daquele experimento. Por exemplo, se eu estou falando sobre a água, eu vou escrever no experimento, eu estava lá colocando a água da líquida para se transformar em sólido. Você vai escrever nas conclusões o que é que você precisou fazer para isso. E nas mudanças irreversíveis, você também vai escrever qual foi o experimento que você escolheu e as suas conclusões. Você pode fazer isso de acordo com o vídeo que você acabou de ver. No vídeo, a professora fala sobre 2 experimentos, um reversível e um irreversível. Escreva qual foi o experimento que ela fez e quais foram as conclusões que ela tirou a partir dele. E é essa a atividade de hoje de ciências. Um abraço para todos vocês.